Oi meninas, vamos fazer mais um estudo. Eu tô mandando hoje, porque ontem a gente teve alguns problemas aqui em casa e eu não consegui gravar. Mas hoje a gente vai fazer, como eu fiz semana passada, 2 estudos num vídeo só, tá bom? Os estudos, para quem tá acompanhando os estudos impressos, eles são curtinhos, tá? Não tem 12, 13 páginas. Cada estudo tem no máximo 2 páginas e meia. Então acredito que até o próximo estudo seja tranquilo para vocês lerem, refletirem, tá bom? E tirar alguma dúvida se vocês tiverem, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dar a palavra de Deus, sobre ofertar na vida de alguém a palavra de Deus, tá? E sobre orar, dar e orar, tá bom? Como são 2 estudos juntos, o versículo-chave do primeiro estudo tá assim, ó. Romanos 1, versículo 14, que diz: Sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E aí no decorrer da lição, quando você for ler, você vai perceber que o autor ele está dizendo o seguinte: nós ficamos muito felizes quando a gente recebe a palavra de Deus. Pelo menos a gente deveria ficar feliz, né? Então, primeiro ponto, a gente precisa ficar feliz quando recebe a palavra de Deus. Seja essa palavra de esperança ou seja de exortação. Porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor nos corrige, nos exorta, é em amor, é porque Ele nos ama. Então, independente de ser uma palavra mais branda ou uma palavra de exortação, ela é sempre perfeita. E é muito engraçado porque até quando o Senhor nos corrige, a gente fica feliz, porque a gente sabe que nós estamos fazendo algo para agradar ao Senhor, né? Em algum dos vídeos eu comentei com vocês a respeito que eu estava orando ao Senhor uma certa vez e eu pedi para o Senhor, eu disse: Senhor, me mostra quem eu sou, mostra para mim quem é a Érica. E foi uma das orações mais difíceis, eu acho, que eu fiz na minha vida, porque Deus me mostrou coisas que eu não sabia que estavam dentro do meu coração e o Senhor foi me curando daquelas coisas. Tem me curado, né? A cura, a libertação, a santificação é um processo contínuo até que Jesus volte. Então tem coisas que demoram mais tempo pra gente ser curada e liberta. E tem coisa que é mais rápido, né? E ainda assim no processo de libertação, ainda assim no processo de santificação, que muitas vezes é dolorido, a gente fica feliz. É muito estranho isso, né? Mas a gente fica feliz. Por quê? Porque a gente sabe que está fazendo algo pelo Senhor. A gente está sendo curada, a gente está sendo tratada pelo Senhor, né? Quem caminha um pouco mais perto de mim sabe a questão da visão de maternidade, né? Eu precisei ter uma cura muito grande em relação a ser mãe. Uma mãe segundo as escrituras, né? Tenho aprendido ainda muito, mas coisas básicas, sabe? Às vezes de repente ler um livro para os meus filhos, ou de repente sentar para brincar com eles, que foram coisas assim que eu não tive muito, né? Na verdade eu tive quase nada. E eu precisei aprender isso com o Senhor, e hoje é motivo de alegria. Então foi um momento de exortação, foi um momento de cura, mas eu recebi aquilo no meu coração com alegria. Só que acontece o seguinte: a gente recebe, mas a gente tem dificuldade às vezes de passar isso para as pessoas. Por quê? Se eu fui abençoada com uma palavra, por que eu não posso transmitir essa palavra, esse testemunho para outras pessoas? Por que eu não posso contar para as pessoas o que Deus tem feito na minha vida? E sabe, meninas, eu tenho visto e aprendido que Deus ele cria muitas oportunidades pra gente. E a gente perde muitas oportunidades. Às vezes, são coisas... Às vezes não. A grande maioria das vezes não é com o microfone na mão, não é gravando um vídeo, não é ministrando dentro da igreja local, mas é no dia a dia. Quando você dá o testemunho para alguém que trabalha com você, para alguém que está na sua família, para alguém que é seu amigo. E são oportunidades. Então,
Sabe quando você está conversando com alguém e entra num assunto aleatório e você fala, meu Deus, por que a gente caiu nesse assunto? E de repente cai num assunto que você pode compartilhar uma cura, uma libertação, um milagre, ou então algo que Deus te deu materialmente, ou que Deus te deu espiritualmente, sem debater, sem discutir, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter cuidado com o nosso falar. E eu já falei isso em algum momento, que a gente tem perdido oportunidades de trazer pessoas para Jesus pela nossa forma de tratar a nossa fé. Não é debatendo, não é discutindo, não é brigando que a gente vai testemunhar para outra pessoa. É na conversa, né? No feriado da Páscoa, o Senhor nos deu a oportunidade de estar com meu pai, com a minha irmã, e eu tava passando, né, tenho passado por algumas coisas e tava compartilhando com meu pai algumas coisas, e o meu pai não é cristão. Então ele compartilhou a visão dele e eu compartilhei a minha. E em todo momento eu dizia para ele, sabe, pai, no meu momento de oração com Deus, e eu sempre digo para ele assim, dentro daquilo que eu creio, porque eu não quero desrespeitar o meu pai. Eu quero honrar a vida do meu pai. Eu não quero desrespeitar aquilo que ele acredita, embora eu já tenha acreditado nisso e saiba que não é bacana. Mas, gente, tem uns cabelinhos nascendo aqui. Olha que coisa boa. Glória a Deus. Olha só. Enfim. E eu falava pra ele a todo momento, pai, eu tava orando e Deus falou comigo. Eu tava orando e Deus falou comigo. Mas era uma conversa. Eu não tava pregando pra ele e ele também não tava me doutrinando. Não. Foi um momento de troca de experiências. E foi muito bom, porque sempre que eu posso fazer isso com o meu pai, eu faço. Com o meu pai terreno. Para que o meu pai celestial seja glorificado. Para que o meu pai terreno entenda que não importa a situação que eu esteja passando, não importa. Que o Deus que eu sirvo, que é o meu pai lá do céu, ele continua sendo meu pai. Então eu fui abençoada em determinado momento com uma palavra, com uma oração, com algo. Por que não dar isso para alguém? Por que não plantar isso na vida de alguém? Ou então, se você sabe de repente que alguém está passando por algum problema, alguém que é próximo a você de repente, e você não se dá o trabalho nem de dizer assim, eu vou orar por você. Ou então dizer assim, olha, a Bíblia diz que... E no domingo, a gente estava na igreja e em algum momento, não sei se foi no sábado ou no domingo, porque sábado teve culto, mas eu tava tendo uma conversa ali no hall da igreja e eu disse assim, a pessoa disse isso, a pergunta é, onde está escrito isso na Bíblia? Você só vai me convencer de algo se isso estiver na Bíblia. Se você me explicar biblicamente e o Espírito Santo me convencer, ok, era um assunto polêmico, X. Então, gente, é sempre assim, a nossa base de fé e esperança é a Bíblia. Então, quando você for dar um conselho para alguém, quando você for orar com alguém, é sempre baseado na Bíblia. Nós precisamos conhecer Bíblia e nós temos falado isso, falado. Alguns lugares que nós conhecemos, infelizmente, não incentivam a leitura da palavra. Nós incentivamos, porque o Senhor nos incentiva a fazer isso. Eu tenho um pastor, eu tenho um líder, eu tenho um amigo, amiga, enfim. Mas, biblicamente, a Bíblia não muda. Então, a palavra ela precisa ser plantada, assim como foi plantada em você e em mim, ela precisa ser plantada em outras pessoas. E às vezes é em umas situações tão inusitadas. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Érica, mas você tá passando por isso e você tá de pé? Tô de pé. Eu falei essa semana, eu tava conversando com a Cris, eu disse pra ela assim, ainda que o meu corpo físico, meu corpo, esteja abalado, o meu espírito não se abala, porque o meu espírito é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Então, tendo, não tendo, estando bem ou não estando bem, Ele continua sendo o meu Deus. E eu compartilhei isso com uma pessoa que é cristã.
E você também pode fazer isso com pessoas cristãs, um animando o outro, diz a palavra, né? Se animando mutuamente até que o Senhor volte. E também para os que são de fora. Então, assim, ainda que eu esteja passando por algo, por algum problema, seja esse problema de que natureza for, eu consigo testemunhar Jesus. Porque no meio da tormenta, ele ali está. Ele me dá fé, me dá esperança, me dá ânimo para que eu possa seguir em frente. E a gente pode plantar isso na vida das pessoas. Então, se você foi alimentado, alimente. Se você foi abençoado com a palavra, não guarda isso para você. Abençoe a vida de alguém também. E preste atenção às oportunidades, porque muitas vezes o Senhor está criando oportunidades para a gente compartilhar e a gente está perdendo essas oportunidades. E no outro estudo, que é um complemento deste, está falando sobre a questão da oração. É uma coisa que o pastor tem falado muito, é uma coisa que o André tem falado bastante, é algo que a gente tem trabalhado bastante com vocês, é a questão da oração. Então, assim, glória a Deus. Então, assim, para que eu possa entender melhor a palavra, para que eu possa abençoar outras pessoas, eu preciso orar também. Então, são disciplinas espirituais que eu não posso deixar de lado. A gente já falou um pouquinho sobre oração, então, assim, não dá para ficar 24 horas orando, Érica, a gente sabe disso, tá? Eu espero que a gente já tenha avançado esse degrau, tá bom? Mas nada me impede de estar no carro, de estar no banho, de estar lavando uma louça, de estar, sei lá, fazendo lá no meu trabalho, digitando alguma coisa. Nada me impede de estar em oração e de orar pelas pessoas, orar pela nossa igreja, orar pela nossa liderança, né? E aqui no estudo, o versículo-chave que o autor coloca é Lucas 6:38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Que diz assim: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, assim, a gente precisa transbordar. E à medida que a gente transborda na vida do outro, o Senhor nos enche. A pergunta é, o que a gente vai transbordar na vida do outro? A gente vai transbordar na vida do outro xingamento, maldição, um monte de bobagem, de palavrão, de piada sem noção. Ou a gente vai transbordar na vida do outro bênção. Ou a gente vai transbordar na vida do outro oração. A minha vozinha, ela tá no hospital pela, sei lá, a 10ª vez. Ela tá nessa coisa de vai pra casa, vai pro hospital, vai pra casa, vai pro hospital. E ela foi pro hospital essa semana novamente. Fechar a porta, que meu filho abriu. Isso que eu falei pra ele ficar na sala com a irmã dele. Glória a Deus. Lembra que eu falei da rotina, né? Eu já falei pra vocês, essa aqui é a minha rotina. A minha avó tá no hospital e a gente tinha certeza que dessa vez ela ia embora. Na verdade, já é a 10ª vez que a gente falou, não, acho que agora ela vai. E aí ela foi pro hospital e meu pai falou, olha, o rim dela tá parando. É melhor você ir lá e tal, porque a minha família mora lá na Zona Norte, lá perto da Serra da Cantareira. E lá saio eu do Sacomã e fui. E aí cheguei lá no hospital, ela tava num estado assim, gente, de chorar. Com a boca aberta, enfim. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso abençoar minha avó de alguma forma. E aí, como a gente sabe que ela ouve a gente, mas ela não responde, né? Não tá respondendo. Então, o que eu fiz? Eu cheguei lá, a primeira atitude que eu tive foi desabar, chorar. Toda vez que eu vejo ela, eu desabo a chorar. Aí a cuidadora saiu do quarto e aí eu orei com ela, fiz carinho no cabelo dela, orei com ela. E eu falava, vozinha, abre o olho, e ela não abriu. E aí, eu com a minha voz linda, maravilhosa, cantei 2 músicas, bem baixinho, né? Pra ela não sair correndo de susto. E aí cantei 2 músicas, 2 louvores. E aí eu peguei e eu falei, bom, eu peguei meu celular, coloquei assim bem pertinho do ouvido dela e coloquei pra tocar louvor bem baixinho. Não deixei ela surda não, tá? Podem ficar tranquilas.
E aí, o que aconteceu? Dei a mão pra ela. Conforme a música começou a tocar, ela começou a reagir. Ela não falava nada com nada, mas ela começou a gemer. E o tempo todo que o louvor estava tocando, eu acho que ficaram umas 3 músicas, deu em torno do que? De uns 10, 11 minutos. E ela interagindo, não sei o que ela estava querendo dizer. E ela apertava a minha mão e eu ali cantando baixinho ali e tal, e ela gemendo junto com a música. E aí quando eu tirei, ela parou. Eu falei assim: Senhor, eu não sei o que ela tava falando, tá? Mas espero que o Senhor tenha entendido. Espero que o Senhor tenha aceitado aí eu creio que ela tava louvando junto com a música, porque ela tava muda, de repente a música começou a tocar e ela começou a interagir. E aí eu orei com ela e a enfermeira falou assim: Érica, vamos... Você pode sair que eu preciso ir trocar curativo e tal. Eu falei: não, eu vou aproveitar e já vou embora, porque eu moro longe e tal, e vim pra casa. Quando foi no dia seguinte, o médico passa no quarto, faz os exames e diz: o rim, porque a minha avó nasceu com um rim só, tá? O rim que estava parando está reagindo. Ela abriu o olho, ela começou a interagiu com a minha irmã. Eu falei: Deus, que coisa maluca é essa? Né? Porque já é... Gente, de verdade, eu não sei quantas vezes minha avó já bateu ali na porta e voltou. E o Senhor disse assim pra mim: Érica, se preocupe apenas em abençoá-la. E é isso que eu tenho feito. Mesmo de longe, libero palavras de bênção sobre a vida dela, porque a minha avó foi uma pessoa muito importante, e é uma pessoa muito importante na minha vida. Quando eu me converti, eu precisei liberar perdão por uma série de coisas que tinham acontecido, e dali pra frente eu comecei a enxergar minha avó como uma pessoa que pra mim é hoje um exemplo de pessoa. Com seus defeitos, as suas falhas, enfim, mas que foi uma pessoa que me ajudou nos momentos mais complicados depois que eu tive a minha primeira filha. Então, eu me preocupei em ir lá abençoá-la. E eu continuo abençoando mesmo de longe. Então, assim, a gente não sabe a forma como Deus está trabalhando na vida das pessoas. Então, ore por essas pessoas. Porque se você não orar, a pessoa que não confia em Deus, que não crê em Deus e que é do outro lado, ela pode se levantar também. E você e eu estamos aí: mas alguém ora. Mas alguém abençoa. Não, abençoa você. Ore você, compartilhe você. Porque você e eu podemos ser a única pessoa que vai liberar palavras de bênçãos na vida de outras pessoas. E isso é muito sério. Muito sério. Porque a palavra diz, né, lá em Tiago, que a gente não controla a nossa boca, e isso traz coisas ruins para nós e para as outras pessoas também. Então, seja você, que eu seja, canal de bênção na vida de outras pessoas, orando, plantando a palavra. Se você tem condição, se eu tenho condição de ajudar financeiramente, se você sabe que alguém está passando por uma necessidade, ajude. Lembra que a gente falou semana passada? Ninguém precisa saber quem você está ajudando ou não. Mas se você tem oportunidade, faça isso. Abençoe, dê uma cesta básica, uma roupa, pague um curso de inglês. Teve uma oportunidade, eu estava trabalhando e teve uma menina que foi para Jocum fazer missão e ela fez tipo uns numerozinhos assim no Facebook pra gente ofertar para ela poder comprar um notebook para fazer o curso lá na Jocum. E aquilo tocou no meu coração e eu falei: Deus, eu tenho oportunidade, eu consigo, então eu vou abençoar, porque é pra missão. Então, assim, faça isso. Nossa, Érica, mas para que um notebook? Queridos, a gente vive na era da tecnologia. Então, assim, ela precisava do notebook para poder estudar, para poder ir lá para a missão, e ela queria esse notebook. E ela conseguiu, para honra e glória do Senhor Jesus. E ela conseguiu, voltou, tá? É bênção. Então, assim, se você pode, plante na vida de alguém. Faça isso, para que o Senhor se alegre e que você também colhe os frutos disso. Tá bom, meninas? Deus abençoe e fiquem com Deus. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Domingo temos culto de manhã e à noite. Bom feriado, se cuidem e fiquem com Deus.